Boa noite a todos. Vamos dar início a este nosso encontro, dessa nossa Escola da Fé. Nos coloquemos em pé, já tomando consciência de que estamos na presença de Deus, que Ele nos vê, nos ouve e nos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para os estudos. Criador inefável, que em meio aos tesouros da vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, e com tanta beleza organizastes as partes do universo. Vós, digo, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza, afastando de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a capacidade de reter, o método e a facilidade de aprender, a sutileza na interpretação e uma abundante graça de expressão. Dirigi o início dos meus estudos, orientai seu progresso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, podem se assentar. Então, hoje nós vamos ainda dar continuidade, sobre o estudo da Sagrada Escritura, que ainda vamos tratar sobre... Então, vamos tratar hoje sobre o cânon das Escrituras, Então, quais de fato são os livros que pertencem à Escritura? Os livros reconhecidos, autênticos e, como nós também já trabalhamos, os livros inspirados. Então nós estamos acompanhando já 3, 4 encontros, tratando sobre a Sagrada Escritura. Que nós vimos Cristo como a palavra única da Sagrada Escritura, depois tratamos sobre a questão da inspiração e a verdade da Sagrada Escritura, que Deus é o autor, e assim também inspirou autores humanos, para assim escrever os livros da Escritura. Depois, no último encontro, tratávamos sobre a interpretação, ao qual o Espírito Santo, é quem é de fato o verdadeiro intérprete das Sagradas Escrituras, ao qual nós vimos também os critérios de interpretação. E hoje, então, vamos tratar sobre este cânon da Escritura. No parágrafo 120 do Catecismo, então, nos apresenta quais são, de fato, os livros que compõem a Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então, são 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, aí está, no parágrafo 120 do Catecismo, a lista de todos os livros da Escritura. Tem sempre um
um adendo que eles colocam, né, que poderia se contar 46 ou 45, né, quando então se junta o livro de Jeremias com o das Lamentações, né. Então alguns colocam como um apêndice, né, outros como livro separado, mas comumente contamos como livros separados, né. Então no total de 46 livros, né. E aqui então, no parágrafo seguinte, 121, então vai recordar a importância que tem o Antigo Testamento para a vida da igreja, né? Acho que no encontro passado havia comentado de início, né, que algumas linhas dentro da igreja, né, que depois sim, foram se tornando heresias, né, erros de fé, não estavam aceitando ou não tinham uma certa abertura para o Antigo Testamento, né? Uma que até o próprio catecismo cita aqui mais à frente, que é o marcionismo, que negava todo o Antigo Testamento, né? Ou seja, não se dava um crédito, né, ao Antigo Testamento. Mas, como o catecismo afirma, o Antigo Testamento é uma parte indispensável para as Sagradas Escrituras, né? Então, não podemos compreender as Escrituras sem o Antigo Testamento. É preciso compreender, como nós também vimos a questão da inspiração bíblica, que todos os livros, né, os 46 livros do Antigo Testamento, todos eles são inspirados, né? Então, inspirados, Deus é o autor, e os homens, os hagiógrafos, foram aqueles inspirados por Deus para colocar por escrito tudo e somente aquilo que Deus quis, né? Então, ali compreendemos, quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, toda a antiga aliança, né, que nós sabemos que ela não foi revogada. Como o próprio Cristo mesmo diz, eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas sim dar pleno cumprimento. De modo, então, que, como o catecismo também afirma, que todo esse Antigo Testamento ele é uma preparação, né, de tudo aquilo que agora vai se realizar e se consumar em Jesus Cristo. Então, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda do Cristo, Redentor de todos, né? Então, como na questão da interpretação que nós vimos no encontro passado, para nós entendermos de fato o Antigo Testamento, nós precisamos ler à luz do Novo Testamento, ou seja, sempre à luz de Cristo, para entender a questão das profecias, né, de modo especial, né, dos profetas Isaías, Jeremias, né, que lá falavam, os acontecimentos, né, próprios da história de Israel, que agora em Cristo nós vemos o entendimento, né, e a clareza que agora nós vamos poder ler esses textos, né, que depois mais à frente o próprio catecismo vai tratar sobre essa unidade dos dois testamentos, né, que nós vamos ver um pouquinho também à frente. Depois, eu estou dando aula. Depois. Assim, os livros do Antigo Testamento, eles dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor de Jesus Cristo, né? Então, como diz um antigo adágio, né, que no Antigo Testamento já está latente o mistério da nossa salvação, ou seja, tudo aquilo que vai se realizar no Novo Testamento já está ali presente como que um modo sendo germinado em todo o Antigo Testamento. E no Novo, então, nós vamos ver com clareza todo o mistério da salvação acontecendo, né? De modo especial, naquele mistério, um dos mistérios centrais da nossa fé, que é o mistério da encarnação do Verbo, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, a nós, como cristãos, devemos venerar, né, o Antigo Testamento com igual reverência, tanto o Novo quanto o Antigo, e reconhecer que o Antigo Testamento é verdadeiramente palavra de Deus, né, inspirada, e ao qual também nos dá esses sinais, esses apontamentos para o projeto de salvífico de Deus que vai se realizar no Cristo Jesus. Então, por isso, a igreja sempre lutou contra todos aqueles que rejeitavam, né, o Antigo Testamento. No caso aqui, o marcionismo, né?
ao qual se dizia que o Antigo Testamento já não tinha mais nenhuma importância para a vida da fé, para a vida da igreja. Então poderia como que ser descartado, né? Mas a igreja nunca acolheu e nunca reconheceu isso. Por isso ela atesta que é palavra de Deus, né? Então o marcionismo era essa heresia que negava essa autoridade do Antigo Testamento, né? Então para eles, podemos dizer, seria apenas mais uma narrativa histórica do que de fato um livro inspirado, ao qual realmente traz ali a palavra de Deus. Então, de um modo assim resumido, nós compreendemos este Antigo Testamento, né? Também não podemos só simplesmente apegar ao Antigo Testamento e achar que agora tudo aquilo que está descrito no Antigo Testamento deve ser aplicado também a este tempo e a este momento em que nós estamos vivendo, né? Como nós vimos na questão da interpretação da Escritura, nós precisamos levar em conta o quê? O tempo em que foi escrito, a cultura ao qual estava ali inserido o contexto em que se encontrava, o autor, o que ele possui de recursos, né, para escrever e, lógico, o principal, o que realmente o autor quis dizer com aquilo, né? Porque se a gente pegamos alguns, de modo especial a questão do Levítico, onde trata das leis, como Jesus disse, eu não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Então, algumas questões disciplinares da lei para o povo de Israel já não se aplica mais ao nosso tempo. Então, não podemos simplesmente dizer, tem que ser assim como está assim, ou seja, de uma questão fundamentalista ou propriamente literal. Nós vimos sim que a Escritura tem um sentido literal, mas ela também tem um sentido espiritual. Então não podemos simplesmente só a letra pela letra, porque ela pode matar e a letra pela letra ela é morta, né? Diz a Escritura. Então é preciso compreender, como diz lá, o texto dentro de um contexto, para não virar um pretexto, né? Para a gente entender bem, interpretar bem a Sagrada Escritura, né? Porque às vezes muitos utilizam, né, do Antigo Testamento, né? E aí ele tenta aplicar todas aquelas regras do Antigo Testamento, né? Então, onde também nós vemos depois muitas aberrações também dessas ou dessas falsas interpretações que fazem da Sagrada Escritura, né? Então precisamos levar em consideração todos esses pontos, né, para a gente não fazer, como diz, nenhuma besteira em nome de Deus, né, que às vezes acontece também. E depois temos o Novo Testamento, né? Então aqui diz o Catecismo, parágrafo 124. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja, sob a ação do Espírito Santo, né? Por isso, quando no domingo nós celebrávamos a solenidade de São Pedro e São Paulo, Jesus fez aquela pergunta fundamental, primeiramente, né, o que os homens diziam a respeito dele, mas depois ele dizendo aos seus apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque essa pergunta é fundamental, porque dependendo da compreensão de que nós tivemos de quem é Cristo para nós vamos ter uma fé totalmente errada. Vamos ter uma compreensão totalmente errada da verdade revelada de Deus. Então, como nós vamos realmente conhecer esta fé verdadeira? Por aqueles a quem Jesus mesmo confiou e deu o poder de continuar esta missão. Primeiramente, aos seus apóstolos, né, Pedro como o primeiro papa, depois os demais apóstolos, e assim segue o que nós chamamos da sucessão apostólica, né, os papas, seus sucessores, sucessor de Pedro, e os demais bispos, sucessores dos apóstolos, os quais eles são guardiões da fé. Então essa fé de 2000 anos são guardadas pelo Papa e pelos bispos em toda a história da igreja até o tempo presente. Então, naquilo que diz respeito à fé, eles não têm poder e autoridade para modificar. Mas é o Papa, sim, mas o Papa não é Deus.
e nem está acima de Deus, né? Então, Cristo é quem deu o poder, mas para que eles estivessem como a serviço daquilo que é dado pelo próprio Deus também, né? Por isso, esse objeto central aqui do Novo Testamento é o próprio Cristo. Então, tudo precisa girar em torno de Cristo, o que ele ensinou, o que ele falou, como ele viveu, como ele pregou, ali a sua paixão, morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo, o início da igreja primitiva. Então, a Escritura, né, vai nos dar essa segurança, né, daquilo que nós cremos. Por isso, quando Pedro, né, ainda voltando um pouco do que celebramos domingo, por isso quando Pedro responde, né, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O que Jesus responde dizendo a ele, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então aqui nós vemos a questão da revelação divina, a inspiração divina também. Então é Deus quem revela. Agora acordei inspirado aqui e vou escrever uma Bíblia. Não. Acordei inspirado, agora vou dizer, esse Jesus aqui é o Filho de Deus. Não. É Deus quem se revelou e se manifestou. Porque o meu Pai que está no céu vos revelou esta verdade. E ali então depois seguimos com a leitura. Mas esse ponto central é isto, né? Quem é Jesus Cristo para você? Aqui, lógico, o catecismo vai nos dar, né, uma definição teológica, sistemática, né? Mas cada um de nós precisamos, como Deus mesmo se revela e se manifesta a nós, fazemos esta experiência do encontro com o Senhor, né? Quando nós olhamos para a nossa própria vida e história, nós podemos reconhecer aquele momento, ou aquele momento instante, em que Deus entrou na minha vida e transformou a minha história. Então, foi um acontecimento, foi num retiro, foi numa santa missa, foi numa situação que eu estava passando de dificuldades. Ou seja, Deus, ele se manifesta nos momentos que assim ele acha que seja conveniente a ele e não a nós. E onde então Deus se manifesta, nós tomamos a consciência e agora, me decido em seguir a Jesus. Ou seja, eu vou seguir a Cristo agora. Vou me tornar um dos seus discípulos também. É onde então continua. Então os evangelhos, eles se tornam então o coração de toda a Escritura. Por quê? Nos evangelhos, onde nós vemos narrado toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre perspectivas diferentes, né? Porque cada evangelista, ele nos traz um aspecto de Cristo, ao qual não se contradizem. Mas um falou assim, um disse assim. Não se contradizem. Recordando, né, a Escritura não é um livro de história, nem de ciência, nem de geografia. Pode haver esses erros, né? Mas, como de fato ele é um livro para a nossa salvação. Então, ele apresenta o Cristo como um Salvador. Então, cada evangelista, na sua perspectiva, dentro do tempo que ele estava, da cultura em que ele estava inserido, ele apresenta o Cristo. Por isso, as perguntas centrais de todo o Evangelho é esta, né? Quem é Jesus Cristo? Quando nós pegamos de modo especial o Evangelho de São Marcos, né, que é o menor dos Evangelhos, ele vai nos ajudando a fazer este caminho progressivo de conhecimento de Cristo. Quem é esse Cristo? Jesus, primeiramente, que impõe o chamado silêncio messiânico, né, sobre os demônios. Cala-te, sai dele, cala-te e repreende. Depois vai se tendo essa revelação progressiva. Pedro testemunha, e depois ele culmina lá, já quase no final do Evangelho, no centurião que diz, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então, apresenta quem é Cristo, né? Nesse caso, na perspectiva de São Marcos, né? Mas os demais evangelhos também apresentam isto, né? E assim a gente vai entendendo a vida de Cristo. Então, o Evangelho, ele de fato constitui o testemunho principal da vida de Cristo, da sua doutrina, né, e de modo especial da sua encarnação também. E a formação dos Evangelhos, né, como o Catecismo ia apresenta também no parágrafo 126, ele tem 3 etapas. A primeira é a vida e ensinamento de Jesus, né, ou seja, aquilo que Cristo viveu, o que ele ensinou, o que ele pregou, né. Depois temos a tradição oral, né, que nós também já tratamos lá,
quando falamos sobre a tradição, essa tradição oral que é a tradição apostólica, né? Então, ali o que o Senhor disse, o que Ele fez, os apóstolos, após a sua ressurreição, começaram, como nós sabemos, a transmitir isto às outras pessoas, né? Então, foi transmitido via oral. E depois, a terceira etapa, que é os evangelhos escritos, né? Em que os autores sagrados agora colocam por escrito esses 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ao qual escolheram, entre muitas coisas transmitidas, o que foi colocado por escrito, né? De um modo sintético. Como o próprio evangelista João mesmo declara, lá no seu evangelho ao final, que se fosse escrever tudo sobre Cristo, não haveria lugar neste mundo para colocar esses escritos, né? Ou seja, não haveria biblioteca suficiente para guardar tamanhos escritos de Cristo, né? E mesmo apesar disso, nós já temos muitas e muitas coisas sobre Cristo, né? Só os 2000 anos de história da igreja já temos documentos aí que nenhuma vida seria suficiente para conhecer e estudar tudo, né? Por isso a igreja, na sua sabedoria, ela, como diz, sintetiza tudo isso para nós no catecismo, né? Então, o evangelho quadriforme, ou seja, são os 4 evangelhos, eles ocupam este lugar único e central na igreja, ao qual tem esta veneração. Por isso, na própria liturgia da igreja, nos faz reconhecer isso, né? Na solenidade, nos domingos de modo especial, né? Quando em procissão de entrada, qual o livro que é levado em procissão? O Evangeliário, né? Então, para mostrar a dignidade destes livros na celebração litúrgica, né? Então, tem a procissão de entrada com ele, depois tem a procissão para a proclamação do Evangelho, né? Então, a igreja também compreende, né, nessa celebração litúrgica a importância desses livros, né, para a vida de toda a igreja, né? Por isso diz assim: como atestam a veneração que lhe atributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos, né? Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Quem disse isso? Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então, os santos, de fato, eles têm essa grande experiência com a palavra de Deus. Às vezes, para nós, às vezes é um pouco difícil. Mas como ler, como entender a Escritura, né? Já disse muitas vezes e repito, nós não precisamos ser doutores em Bíblia, não precisamos ser exegetas, né? Nem ter teologia, não. Eu preciso ser, primeiramente, né, um cristão batizado, alguém que ama e teme a Deus e que me dispõe, me abro para acolher a palavra dele. E aquilo que ele vai realizar é como ele fez, né, na Virgem Maria, né? Aquela que meditava e guardava em seu coração todos os acontecimentos e, como nós já vimos, quem vai dar esta luz, esse entendimento e esse discernimento é o próprio Espírito Santo. Aquele que inspirou os autores, mas aquele também que agora interpreta também a Escritura. E quando nós vamos, de fato, tendo esse contato com a Escritura, cada um de nós fazemos essa experiência com a palavra. Às vezes, comumente, nós temos uma palavra que realmente tocou a nossa vida, quer dizer, esse aqui vai ser, de fato, o tema, o lema ou a norma da minha vida. Eu vou me deixar ser conduzido por esta passagem, né? Ao menos, uma das passagens que muito me ajudou no meu processo vocacional de modo especial foi João 16, 32, 33, né? Eu venci o mundo, tendes coragem, né? Vocês no mundo tem tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Às vezes eu queria desistir, desanimava, essa palavra me animava novamente, né? Me refazia encontrar as forças para dizer, não posso desistir, não posso desanimar, preciso continuar e caminhar, né? E assim nós vamos, como diz, seguindo o caminho. Então há essas palavras que realmente ela, como diz, penetra em nosso coração que, como se diz, possa nos matar, mas essa palavra está gravada aqui no coração, na nossa alma, né? Sem que nós a percamos. Este, de fato, é o grande tesouro que nós precisamos guardar para a nossa vida.
Esse tesouro que, como Jesus disse, o ladrão não rouba, a ferrugem e a traça não corrói, que ninguém pode tirar de nós. Esse tesouro é, de fato, a palavra de Deus, né, a Escritura. E depois aí no Catecismo ele fala sobre a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Como nós tratamos, já vimos um pouco, o Antigo Testamento ele se compreende sempre à luz do Novo Testamento, né? Então eles não podem ser compreendidos de um modo separado, né? Diz assim, a igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos graças à tipologia. O que é essa tipologia que ele diz? Esta discerne, nas obras de Deus contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado, né? Tá chamadas tipologias, né? Quando nós olhamos, eu sempre dava o exemplo, né? A Arca de Noé. Então, que era a Arca de Noé? Então, ali onde Deus, tendo purificado a humanidade, que se encontrava numa grande devassidão, então, por aquela arca, por aquele acontecimento, Deus como que renovou a humanidade pela figura de Noé. Depois temos ali a passagem do Mar Vermelho também, né? Esse sinal, essa prefiguração do batismo. Temos Moisés do Antigo Testamento e Cristo como novo Moisés, que também sobe ao monte, que traz os ensinamentos, que traz a plenitude da lei, né? O servo sofredor apresentado por Isaías, né? Então, essas chamadas tipologias. Ou seja, quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos imagens, situações, acontecimentos ou personagens, que agora quando olhamos para o Cristo, este é Jesus, está falando de Cristo aqui, este acontecimento, né? É Cristo quem está aqui já, de um modo ainda, como diz, velado, mas está ali presente, né? Então, assim, a igreja ela trabalha com essa chamada tipologia, que, se nós recordarmos, é o que nós tratamos lá nos sentidos da Escritura, né? O sentido literal e o sentido espiritual, que é o alegórico, o moral e o anagógico, né? Que eram os sentidos espirituais. Então, essa leitura tipológica, ela manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo, né? Ou como diz, novum in vetere latet et in novo vetus patet, né? Então, novo que está latente no Antigo e o Antigo que está patente no Novo, né? Então, seja, no Antigo, ali é desvendado no Novo Testamento. Então, nós vemos aqui, compreendendo essa unidade desses dois testamentos, né? Então, se nós conseguimos fazer essa leitura tipológica, né? Então, nós vamos começando a entender e a compreender, né, este grande mistério salvífico de Deus. Então, a tipologia, ela exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos, né? Como está lá em 1 Coríntios 15, 26. Né? Então, a tipologia, ela exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino. Então, a Escritura, de fato, ela vai atestar tudo isso, né? O cumprimento do plano divino. Nada vai fugir a este plano de Deus, né? Então, tudo ali será um caminho para a consumação e a realização deste plano, né, que o Senhor, que Ele quer e está, de fato, realizando, né, em favor de toda a humanidade.
Por isso, quanto mais dóceis nós formos a esta ação de Deus, né, nós vamos de fato compreendendo os seus mistérios, né? Isso é tão verdade porque muitos santos, né, quando nós vamos estudando a vida e a história deles, né, muitos eram mal alfabetizados, né, sabia ler e escrever, né, mas foram dotados de uma sabedoria divina realmente fora do comum. Um exemplo desse foi Santa Catarina de Sena. Ela era praticamente semi-analfabeta, mas uma mulher que chegou a dar conselhos para um papa, né? Então a gente vê que não foi apenas uma questão de conhecimento, né, intelectual, mas realmente uma ação divina na vida dessa mulher, né? E assim de tantos outros santos também. Então, para a gente entender e nos compreendermos também nesse mesmo caminho também. Então, quando nós aqui tratamos, né, sobre o cânon das Sagradas Escrituras, né, então é preciso um pouco agora entendermos, né, agora vamos dar um outro passo também dentro dessa mesma compreensão do cânon das Sagradas Escrituras, né. Então, de onde vem essa palavra cânon, né? Então, ele é um termo grego, né, ao qual, naquele tempo, era utilizado, o cânon, ele representa uma espécie de régua, algo que seria para medir, né? Então, uma espécie de... Vou pegar aqui então, seria uma espécie de uma pequena vara que eles usavam para medir, né? Então, eles faziam essas medidas usando esse cânon, o cânon, né, como assim era conhecido. E depois foi se compreendendo, né, o cânon como algo, uma regra, uma norma, né? Então, ou seja, qual a medida desta regra? Então, ou seja, algo que podemos medir esta regra, né, dentro deste cânon, né? Então, que medida tem, ou que tamanho, ou que comprimento tem esta regra, né? E depois, os padres da igreja foram utilizando este mesmo termo de um modo mais aprofundado, ao qual deu também o sentido ou significado de regra de fé. Então, ou seja, qual é a regra de fé? Qual é a nossa regra de fé? Onde podemos encontrar esta regra da fé? Onde então a Escritura, ou seja, esses livros inspirados, vão se tornar agora esta regra de fé ou essa norma de vida para, né, os cristãos. Por isso ela foi tida também como a regra escrita da fé, porque tínhamos, né, a tradição oral, né, então apenas a regra de fé, mas agora a Escritura ela se torna também esta regra escrita de fé, onde por ela vamos também sendo guiados e conduzidos também. Então a ideia que finalmente prevaleceu foi a de uma determinada coleção de escritos que se constitui em uma regra de fé, que agora que nós chamamos de cânon da Escritura. Então, o cânon da Escritura, ela veio a significar aquilo que entendemos por ele, a coleção de livros divinamente inspirados, recebidos pela Igreja e reconhecido por ela, ou seja, pela Igreja, como a infalível regra de fé e prática em virtude de sua origem divina. Podemos, então, nesse sentido, notar que a designação de canônicas aplicada à Escritura, ela pode se compreender em dois sentidos, um ativo, um outro passivo. No sentido ativo, que a Bíblia como a regra de fé e prática. Então, ela vai nos ensinar isso, a fé e a prática, né? Então, como eu preciso conhecer a minha fé e como, nesse sentido, de fato, praticar a minha fé. Então, por isso não é apenas um livro de história ou qualquer outra coisa, né? Mas realmente algo que me ensina a fé. E segundo, que o sentido passivo, que é a Bíblia como oficialmente recebida pela Igreja, né? Então, agora ele define o que é essa canonicidade. Canonicidade significa que um livro inspirado, destinado à Igreja, foi recebido como tal por ela. Então, isso é a canonicidade. É a pergunta que a Rebeca colocava nos outros encontros, né? Como que chegou a esta certeza de que são esses livros e não outros, né? Então, primeiramente é isto, é recordar que os livros são inspirados. E quem é o autor? Deus.
Então, o primeiro passo é isso, reconhecer. São livros inspirados. E outro passo é que agora eles são canônicos porque a igreja os reconheceu e os admitiu como inspirados. Então, opa, esse livro aqui, ele de fato foi inspirado por Deus. Então, agora nós, enquanto igreja, vamos acolher este livro como um verdadeiro. Então, a inspiração e a canonicidade são distintos, mas eles não são opostos, nem contrários um ao outro. Então, quando se fala dessa questão da inspiração, a igreja ela não tem autoridade para mexer. Ou seja, então não é a igreja que ditou a escritura, a igreja quis que colocasse isso por escrito. Não. Lembrando que o autor foi Deus, e ele inspirou os autores para colocar por escrito tudo e somente aquilo que Deus quis. Mas agora a igreja tem essa autoridade de reconhecer, opa, este livro aqui de fato é inspirado por Deus, então ele pertence a nós. Este aqui também, então esse pertence a nós, né? Então, o reconhecimento pela igreja não acrescenta em nada a inspiração de um livro. Então a igreja não vai alterar aquilo que foi inspirado. Ela vai alterar os escritos, vai colocar outras coisas. Não, esse aqui ficou um pouco feio, vamos embelezar um pouco mais. Então, como diz, o que foi escrito, está escrito. Então, do ponto de vista da fé, e ao mesmo tempo, quando a igreja acolhe, ou seja, admite esse livro como inspirado, isso também é um sinal da garantia dessa inspiração. Então, como vimos, são coisas distintas, mas que não são contrárias nem opostas, mas que complementam a inspiração e a canonicidade, para a gente entender isso. Então, não foi qualquer livrinho que eu peguei, esse aqui está interessante, gostei, vamos colocar, esse aqui também está bom, esse aqui também, não. Então, primeiramente, é sempre reconhecer a inspiração, que é esse processo que nós já vimos, da inspiração, da interpretação e agora da canonicidade. Então, depois aqui ele agora vai entrar na questão dos livros deuterocanônicos e também dos livros apócrifos, que nós também havíamos iniciado um pouco no encontro passado também, o que isso significa, Aqui, então, ele coloca a questão, quando nós vamos comparar a Bíblia católica com a Bíblia protestante, nós já vamos ver uma diferença de número de livros. Então, a evangélica, a protestante, eles têm 7 livros a menos do que a nossa Bíblia católica, Isso porque eles seguem a Bíblia de tradição hebraica, a qual, de fato, ela tem 39 livros apenas, Enquanto nós temos a de 46 livros, Então, isso aqui, como diz, dentro da história da igreja, da história do estudo da Bíblia, às vezes foi causando algumas confusões, que ele coloca terminológicas também, Então, os livros controvertidos são os seguintes, Então, é Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus e algumas partes do livro de Esté e Daniel, Então, nós chamamos esse livro de deuterocanônicos, Até mesmo o autor diz que não é uma boa terminologia, mas é como assim se realmente coloca. E por que são chamados de deuterocanônicos? Porque ali nos inícios, ele não teve de início ele não teve uma aceitação tão primeira assim, como os demais livros, Então, houve uma certa hesitação, não teve uma concordância universal, se esse livro de fato era canônico, era inspirado, Então, teve essas questões. Diferente do que chamados protocanônicos, que eles foram então aceitos por todos, não houve nenhuma dúvida sobre a sua autenticidade, a sua inspiração. Diferente dos deuterocanônicos, Então, aqui no caso, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, e partes do livro de Esté e Daniel também. Então, os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, ao lado também de 3º e 4º Esdras e da oração de Manassés, foram reconhecidos pelos protestantes como os apócrifos, Então, para os protestantes, esses livros são apócrifos, isto é, livros que não são colocados em pé de igualdade com as escrituras sagradas e, contudo, são úteis e bons para se ler, mas não inspirados, Então, essa fala de Lutero.
E depois, também no Novo Testamento, tivemos alguns livros chamados também de deuterocanônicos. No caso, Carta aos Hebreus, Carta de Santiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, né? Que também houve uma certa dúvida, uma hesitação, se essa parte é ou não verdadeira, então, chamados também de deuterocanônicos, né, do Novo Testamento. O nome apócrifo, ele é aplicado pelos católicos, né, a certos escritos judaicos e cristãos que tiveram a pretensão à autoridade divina, mas que de fato não são escritura inspirada, né? Então, diferente, né? Para os protestantes, os apócrifos eram livros que não são colocados em pé de igualdade, né, com a Sagrada Escritura e, contudo, são úteis e bons para se ler. Para nós católicos, são estes livros, né, de tradição judaica ou cristã, que quiseram ter a pretensão de ser um escrito divino, mas que de fato não são inspirados. Mas que contém também uma parte de história, de fato, né, de historicidade. Então, não é de tudo que são mentirosos, simplesmente são só fábulas ou contos de fada, né? Mas tem algo de verdade, mas não há a questão da inspiração. Assim, os apócrifos do Antigo Testamento, que foram produtos do judaísmo, eles são atribuídos a vários patriarcas e profetas também, e refletem as ideias religiosas e morais do mundo judaico ali do século II a.C. até o século I depois de Cristo. Já os apócrifos do Novo Testamento são obras de origem cristã, atribuídas geralmente a algum dos apóstolos, né? Então, Apocalipse de João, tem o Apócrifo de João, mas tem o Apócrifo, né? O Apocalipse de São Pedro, aí tem o Evangelho de São Tiago também, né? Então, são vários escritos, várias cartas nesse sentido também, né? Então, a igreja não reconheceu a inspiração desses livros. Alguns desses autores, né, como diz, eram ortodoxos, ou seja, tinham uma fé reta, certinha, mas alguns também eram de escritos de hereges, né, ou seja, que tinham erros de fé, né? Então, às vezes dava um pouco essa confusão também, né? Então, aqui ele diz, a confusão é aparente. Então, o termo apócrifo tem um significado para os católicos que é diferente para os protestantes, né? Então, os apócrifos, no sentido católico, são designados de pseudepígrafes, né, pelos protestantes, né? Então, o que para nós é apócrifos, para eles, para os protestantes, seria uma falsa escrita, né? Então, só para a gente ir diferenciando. Então, o que para nós é os deuterocanônicos, para os protestantes, são os apócrifos. O que para nós é apócrifos, para os protestantes, é pseudepígrafes, né? Só para a gente compreender os termos, né? Para a gente não confundir também, né? Então, para nós católicos é o quê? Então, são os protocanônicos, os deuterocanônicos e os apócrifos. Pronto. Para os protestantes, tem os apócrifos e os pseudepígrafes, né? Então, colocando essa relação, a gente vai entendendo melhor, né, como se deu. E depois, então, ele coloca aqui a formação do cânone. Lógico, eu não vou tratar aqui, porque é um pouco mais parte histórica, um pouco mais longo, né, mas para a gente entender que a coisa não nasceu só da cabeça, né, de alguém, né, mas houve uma história, houve acontecimentos, houve fatos que foi levando essa questão da constituição destes cânones, né? Mas aqui de início ele coloca que já no século I, os judeus possuíam uma coleção de livros sagrados que eles sustentavam ser inspirados por Deus, e nos quais vinha a expressão da vontade divina, uma regra de fé e de prática, né? E quem traz esse testemunho é Flávio Josépo, né, que era um historiador pagão, né, mas que ainda tem alguns dos seus escritos, né, que fala muito sobre como era a vida dos cristãos ali na igreja primitiva, né? Então ele traz muitos desses fatos, acontecimentos, né, da escritura, né, dos apóstolos, essas questões da igreja primitiva, nascente, né? Então tudo isso como estava organizado, né? E lembrando, né, que como nós vimos lá na questão da escritura também, para o povo de Israel, então ela tinha
era dividida em 3 partes. A lei, chamada Torá, os profetas, que era chamado os Nebiins, e os escritos, ou os Ketubim, né, que formava o anacronismo de Tanakh, né, que então é esta a Bíblia hebraica, né, a Bíblia dos judeus. E a nossa, então, foi acrescentada esses livros protocanônicos, depois, né, os deuterocanônicos também. Né. Então, tem toda essa divisão, né, e depois as tradições que foram tendo-se também para o desenvolvimento, né, das escrituras, né, os períodos em que foram escritos, né, cada parte, como cada região também das igrejas iam acolhendo esses escritos, né. Então, algumas regiões acolhiam parte desse escrito, outras não, algumas reconheciam, outras não, né. Então, nem sempre foi algo tão unânime assim para dizer, nós temos todos esses livros e aceitamos todos eles integralmente, né. De início não foi assim, né, mas, como diz, na história, que vai entendendo, né, nos testemunhos que vão recolhendo, então eles vão chegando aos períodos históricos e quer dizer, em tal época a igreja reconheceu todos esses escritos, os 27 do Novo Testamento, os 46 do Antigo Testamento, né? Então, com isso dizer, não há dúvida de que esses livros de fato são verdadeiros e inspirados, né? Depois os concílios que se teve, né? Teve o concílio de Hipona, de Cartago, onde eles foram declarando a veracidade e a autenticidade desses escritos, né? Então isso já tem lá desde a época de Santo Agostinho, né? Que já vem tratando sobre isso, mas na igreja, na história da igreja, de modo especial, a declaração, podemos dizer, dogmática, dizer, os livros da Bíblia são estes, tal, se deu no concílio de Trento, né, no século XVI. Mas, como eu disse, um dogma ele não nasce de um dia para a noite, né? Então é apenas aquilo que a igreja vive na sua história, mas apenas declarando que tal ato, tal verdade, tal ensinamento é uma verdade de fé revelada, né? Uma verdade de fé revelada. Então isso já caminha lá com Agostinho lá do século IV, século V, né? Então bem no início, né, das primeiras comunidades cristãs, e no século XVI, em Trento, é declarado de fato os livros canônicos da nossa Bíblia, e assim então continua, né, até os tempos presentes, algo que, como sabemos, não vai se alterar. Então, o que lá está, ele permanece, não altera nada, e não, nesse sentido, não acrescenta e não tira nada também do que já está dentro do cânone da Escritura. E também depois, quando o Novo Testamento, né, quando nós vamos ali iniciando, ali já do período do nascimento de Cristo, a igreja naquela época já tinha a Sagrada Escritura, já tinha todo o Antigo Testamento ali pronto. Então, nesse período, né, já se tinha as Escrituras inspiradas, né, o Antigo Testamento. E nós vimos também, já nos encontros passados, quando se começou a escrever de fato o Novo Testamento, né? Uma das primeiras foi a primeira carta de São Paulo aos Colossenses, né? Por volta do início do ano 50, né? Depois até o ano 100, onde concluiu-se todo o texto, né, do Novo Testamento, com o Evangelho de São João e o Apocalipse também, né? E assim então foi se desenvolvendo, né, ao longo do tempo todo o cânon, né, do Novo Testamento também, a história do Novo Testamento. Mas aqui então, para o último ponto também, para a gente ir colocando também, é a natureza da canonicidade, né? Então, ou seja, que critério se usa para dizer, este é, aquele não é, né? Então, diz assim, segue-se da história da formação do cânon, que a igreja foi orientada, em parte, pela prática e ensino de Cristo e seus apóstolos, que certamente consideravam o Antigo Testamento como a palavra de Deus, né? Lembrando que Cristo, né, como nasceu, né, no povo judeu, ele sempre, aos sábados, estava onde? Na sinagoga. E ele já com seus 12 anos, como era parte do ritual, né, dos judeus, ele já podia frequentar as sinagogas, tomar o texto e também interpretar o texto, né? Então, lá em Lucas 4, nós temos esta passagem em que Jesus ele entra lá na sinagoga, toma o texto, né, do profeta Isaías
Ele lê, depois ele fecha o rolo, entrega o ajudante e diz: hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então, ali um modo claro de como se realizava as celebrações nas sinagogas, né? Então, ou seja, ali eles já tinham toda a Escritura pronta. Então, nas sinagogas tinham os rolos da Escritura. Não a Bíblia como nós temos hoje, mas já tinha a Bíblia, nesse sentido, o Antigo Testamento completo. Então, nesse sentido, foi mais fácil, né, no início da igreja, para atestar. O Antigo Testamento é palavra inspirada, porque o próprio Cristo e os seus apóstolos já utilizavam esses textos, né? Quando nós vamos no Novo Testamento, né, agora, como eu falei, na Bíblia de Jerusalém, traz os paralelos, né? E lá, então, tem muitas citações do Antigo Testamento. E Jesus é quem mais utilizou essas citações, né? Falando a referir aos profetas, as profecias, né? Então, a gente fazendo esse paralelo, encontra muitas passagens do Antigo Testamento, já contida agora, né, no Novo Testamento. Então, assim, ele diz: e como pode a igreja ter sabido que quais livros do Novo Testamento são inspirados? Né? Ele diz: parece que isso não pode ser estabelecido por meio de livros individualmente. Ah, foi fulano que escreveu esse cara, então isso aqui não é também este o critério. Então ele diz: não é provável que escritores não conscientes de sua própria inspiração pudessem ter revelado a inspiração de um determinado livro. E mesmo que estivesse cônscio, ou seja, consciente de sua própria inspiração, tem de ser demonstrado que eles, de fato, revelaram a inspiração de certos livros. Contudo, diz, a inspiração de um grupo de escritos é parte da verdade revelada que deve datar da época apostólica, isto é, da primeira geração da igreja, o período da formação deles. Então, ou seja, após os apóstolos, houve alguns escritos. Um dos conhecidos também é chamado de São Clemente de Alexandria, ou São Clemente Romano, né, de modo São Clemente Romano. Então ele escreveu algumas cartas também dirigidas à igreja de Roma, aos Efésios, né? E ele é um santo, mas nem por isso os seus textos foram declarados inspirados e canônicos. Então, como aqui diz, é preciso que esteja dentro do período da era apostólica, então, ou seja, escrito dentro do período em que os apóstolos de fato estavam vivos ainda. Então, que passar disso já não pode ser mais considerado como livro inspirados, né? Então já é um critério que se coloca, né? Então a pesquisa histórica sugere que, ao decidir que os livros do Novo Testamento são inspirados, foi ao princípio da apostolicidade que a igreja recorreu. Ou seja, foi escrito dentro do período dos apóstolos. Opa, já temos um ponto positivo, né? Do que se tratava, né, dentro desses escritos também. Então, contudo, o critério invocado pelos padres não é sempre a origem apostólica dos livros, no sentido estrito, né? Então, como não é só porque foi no período dos apóstolos que são já livros canônicos e inspirados. Então, algumas vezes, eles consideram os apóstolos não como os autores dos livros, mas como o primeiro elo na cadeia de tradição que encontra sua expressão nos livros, né? O apóstolo Pedro também era, como se diz na história, na tradição, ele não sabia também escrever. Quem era seu secretário? São Marcos. Então, o Evangelho de São Marcos, ele é escrito sob o olhar de Pedro. A primeira e a segunda carta também de Pedro não foi escrita por ele manualmente, né, mas um outro autor que escreveu, mas tendo Pedro como seu, podemos dizer, sua fonte de pesquisa nesse sentido, né? Então, por isso que ele colocou que algumas vezes eles consideram os apóstolos não como os autores dos livros, né, mas como o primeiro elo na cadeia de tradição que encontra sua expressão nos livros, né? Então, São Pedro é um exemplo disso, né? Por isso, o Evangelho de São Marcos e a primeira e segunda carta de São Pedro, né, não foram escritos pelo próprio São Pedro, né, mas, nesse sentido, encontra nele essa inspiração ou esta mediação também, né? Então, é arbitrário afirmar que os apóstolos, ou um apóstolo, tinham deixado uma formal e explícita revelação sobre a natureza inspirada
dos escritos do Novo Testamento em indivíduo, em alguma declaração que expressava diretamente essa revelação. Semelhante ponto de vista é excluído pela complicada história do cânon e pela longa hesitação acerca de certos livros. Então, segue-se que a inspiração tem de ser concebida de tal maneira que demonstre por si como a Igreja conhece a inspiração dos livros do Novo Testamento, sem a necessidade de recorrer a qualquer declaração a seu respeito nos tempos apostólicos, a qual não tem suporte histórico. Ou seja, alguns textos realmente eles eram utilizados entre todos os cristãos de um modo unânime. Não tinha dúvida, não tinha nenhuma, podemos dizer, nenhuma sombra de dúvida. Esse texto aqui é ou não é inspirado? Não. Aí, nesse caso, verificava a questão histórica, a utilização na liturgia, né, de modo especial também, eram os critérios para se avaliar, né, se esse texto era ou não canônico, né? Então, ou seja, era unânime entre os cristãos o uso desse texto? Opa, então, temos mais um critério também para dizer esse texto é canônico, é inspirado. Né? Então, é verdade que, definitivamente, a inspiração de um escrito só pode ser conhecida por meio da revelação. A questão é como deve ser concebida essa revelação. Então, desde que a Escritura nascera, da e com a Igreja não tem necessidade da revelação explícita de um apóstolo a fim de ser capaz de reconhecer os livros inspirados. Ela os reconhece congenitamente. A revelação requerida é dada pelo fato de que o escrito relevante surge como uma alta expressão genuína da igreja primitiva. E pode haver um intervalo entre a revelação do caráter inspirado de certos livros e a clara expressão deste fato. Na prática, a igreja tinha um cânon antes que existisse qualquer teoria de canonicidade ou lista de livros canônicos. Então, isso explica a hesitação acerca da inspiração de certos escritos. Né? Então, a igreja tinha, né, nesse sentido, essa inspiração da canonicidade sem ainda ter uma teoria da canonicidade, né? Ou essas listas de livros. Né? Então, ou seja, na igreja primitiva, como era algo muito próximo, né, dos apóstolos, de todos os acontecimentos, né? Então, não era algo muito difícil dizer, isso aqui é verdade, isso aqui realmente aconteceu. Nós temos testemunhas, né, que presenciaram, temos alguns apóstolos ainda vivos, né? Então, ou seja, então isso foi tranquilo de se colocar por escrito. Mas depois que passa esta era, já se torna mais difícil, porque, aconteceu assim, mas se deu assim, né? Então, ou seja, começa, como diz, a florear a história, né? O trem já não sai muito bem, a coisa já não fica assim tão certa e tão clara, já não se tem mais uma unanimidade naquele texto, alguns duvidam, hesitam, alguns aceitam mais com ressalvas, né? Então, quando já começa a apresentar os textos com essas situações, então, aqui então nós pode bater, como diz, colocar um pouco o pé atrás e dizer, talvez não tenha uma autenticidade nesses textos. Né? Então, não se reconhece uma autenticidade neles, ou essa canonicidade deste texto também. Né? Ok. E depois foi se tendo também dentro da teologia bíblica, né, foi se tendo alguns embates também, né, entre católicos e protestantes, né, e alguns problemas que ainda permanecem. Né? Então, como diz, os exegetas, como diz, que lutem para nos dar a resposta depois. Né? Mas o que nós precisamos compreender enquanto, né, da nossa fé católica, aquilo que nesse sentido nos ajuda para continuarmos o nosso caminho, é isso que aqui apresento também. Né? Então, lembrar que todos esses 46 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento são os livros inspirados, revelados por Deus, e os quais a igreja os acolheu e os reconheceu como canônicos, né? Como uma regra de vida, como regra de fé prática. Né? Então, o canônico é isso, a igreja quem acolheu e diz, esses livros aqui são verdadeiros.
Lembrando, como nós celebramos no domingo último agora, né? A quem foi dado o poder das chaves? A Pedro. Então, o que desliga aqui, desliga lá. O que liga aqui, liga lá. Então, se a igreja diz, isso aqui é verdadeiro, pronto. O céu, como diz, vai dizer amém. A igreja diz, isso aqui não é verdadeiro, o céu também vai dizer amém. Né? Isso porque o próprio Senhor Jesus foi quem deu as chaves. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas, o poder do inferno irão prevalecer sobre ela, e tu terás a chave do reino dos céus. O que ligar aqui na terra é ligado no céu, o que desliga na terra é desligado no céu. Então, daí nós vemos, mais uma vez, essa autoridade que a igreja tem sobre as Escrituras. Por isso, como nós ouvimos no encontro passado, quando falávamos sobre a questão da interpretação, aquela fala de Santo Agostinho que está aqui no Catecismo, né? Ele dizia, eu não creria no Evangelho se a igreja não me desse essa autoridade, se ela não me dissesse para crer. Para dizer, a Bíblia nasceu depois da igreja, não foi antes, né? Só para a gente ter essa clareza também, né? E só o último ponto aqui do nosso catecismo, que vai falar a Sagrada Escritura na vida da igreja, né? Então, a palavra de Deus, ela tem, como diz, diversos campos de ação na vida da igreja. A primeira delas, porque a Escritura é a alma da teologia. A teologia, né, é o estudo sobre Deus, ou tratado sobre Deus, né? Ou a Sagrada Teologia, como também é conhecida. E é dessa mesma palavra que também vai nutrir todo o ministério da palavra dentro da igreja. A pregação pastoral, né? A catequese, a instrução cristã, na qual deve ocupar um lugar de destaque a homilia litúrgica. Então, por isso, nós, padres, bispos, né, nós, como também nesse tipo de pregadores, a homilia também é algo fundamental do nosso ministério. Tanto é que, como diz a própria Instrução Geral do Missal Romano, também o Código de Direito Canônico, que a homilia, ao menos dos domingos e das solenidades, são obrigatórios. Eu não posso deixar de fazer. Hoje eu estou com preguiça. Não, você tem que fazer, a não ser que um motivo muito grave que impeça. Mas fora isso, o padre ou o bispo tem o dever de fazer, né? Porque é um dos meios que temos nós, nesse sentido, para a instrução do povo, né? Nós, como padres, sabemos, às vezes, das nossas próprias limitações e também das nossas próprias condições. Então, em algumas situações, nós não temos a oportunidade de falar às pessoas, a não ser naquele momento da missa. Eu sei que a missa não é para colocar tudo ali dentro, né? Mas alguns pontos, alguns fatos, ou fala ali ou não tem outro lugar para falar, né? Então, às vezes, é esse momento que a gente usa, né, como um modo oportuno para dar algumas exortações, ensinamentos, né, catequese também, né, para fazer isso também. Então, é onde esse ministério da palavra, ele se expande também, né, dentro aí da vida da igreja, né? Também a própria missão que nós já estamos fazendo aí porta a porta, esse trabalho de levar a palavra às pessoas também, né? E a palavra, ela por si só, ela tem uma grande eficácia, né? Porque, como diz, é muito mais do que apenas o que está escrito aqui, né? A gente já vimos e entendemos que a palavra, ela é a tradição e a Sagrada Escritura. Essa é a palavra de Deus. Que, por fim, essa palavra é quem? O próprio Cristo. É Ele a palavra de Deus, a palavra encarnada, né? Então, Cristo, por ser Ele mesmo Deus, Ele já é eficaz. Por isso, na carta aos Hebreus diz, né, essa palavra, ela é viva e eficaz, né, muito mais penetrante e cortante do que a espada de dois gumes. Porque não é a letra em si que nós estamos dizendo, mas quem é esta palavra de fato, né? O que ela realmente provoca, o que ela causa na minha vida, na nossa história, na vida da igreja, na vida da humanidade. Então, essa palavra é Cristo, é Ele quem opera tudo isso. E por isso, aqui no parágrafo 133 do Catecismo, diz assim, a igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos, a que pela frequente leitura das divinas Escrituras aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo
Ele conclui com a frase, né, bastante conhecida de São Jerônimo: com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Né? Então, nós, como católicos, devemos aprender a Escritura. E nessa questão, os nossos irmãos protestantes dão um banho em nós, gente. Mesmo que eles tenham as interpretações lá meio doida, mas eles leem. Se eles arrocham um povo do nosso povo católico, o pessoal já fica, não sabe nem responder mais. Por quê? Não lê. Né? Então não é para ficar de enfeite lá no Salmo 91, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e tome-lhe poeira na Bíblia. Não, para ler, rezar. Né? Então por isso nós temos a liturgia diária, que nos ajuda a termos contato todos os dias com a Escritura. Né? Um salmo, a primeira leitura, o Evangelho do dia. Não precisa ler assim tudo de uma vez. Né? Mas sim. Você vai de pouquinho, não precisa, como dizer, com uma sede no poste lá, que você vai como diz, vai morrer lá, né? Dá uma, como diz, uma agulha espiritual e pronto, aí perde tudo. Então é de pouquinho, né? Como um degustar essa palavra, né? Então ouço um pouco hoje, um pouco amanhã, né? Depois no outro dia. E assim que a gente vai lendo, a gente vai começando a entender o que a história está dizendo, né? Aquela palavra que eu li ontem, opa, agora eu entendi ela agora, né? Como ela se deu, né? Então tudo isso é um caminho pedagógico que a igreja faz conosco. Né? E lógico, depois tem outros meios para a gente poder aprofundar isso também. Né? Então, hoje já tem muitos subsídios litúrgicos que nos ajudam, né, para interpretar texto, a leitura de texto. Né? Então, aqui tem os chamados comentário bíblico, né, de São Jerônimo, esse aqui do Novo Testamento, aqui o do Antigo Testamento. Né? Então, livro de estudos, as próprias Bíblias, né, de modo especial a de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino, que são Bíblias de estudos. Então tem a nota de rodapé explicativas, tem as introduções dos próprios livros, que já nos ajuda a ter uma compreensão daquele livro, do que ele trata, o período em que foi escrito, o autor deste livro. Né? Então é só a gente ter um pouquinho mais de interesse, né, para estudar, conhecer, aprofundar. Né? Como eu disse, não precisamos ser doutores, nem exegetas, né? Mas, como diz, a igreja nos exorta, né, a termos este contato, né, diário com as divinas escrituras, né, para conhecer, amar mais. Né? Então, quanto mais eu conheço, mais eu amo, e quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. Né? Diz Santo Agostinho também. E como São Jerônimo, bastante duro que ele era, né, um bom colérico, o bicho tem que morar até no meio do mato, porque ninguém dava conviver com o homem, né? Ficar lá no meio dos matos lá, porque quem não dava conta de conviver com um daqui? Bruto igual igual um jumento, velho. Então era pancada e pá. Mas a escritura mudou ele, né? Então é possível, gente, para dizer. Ó, então, mas ele foi quem teve esse trabalho, né? De modo especial, São Jerônimo, né? De traduzir do grego a chamada Vulgata, né? Que essa aqui é a Bíblia Latina, né? Então São Jerônimo foi quem traduziu, né, para o latim a Bíblia do grego. Né? Então, graças a ele, nós temos a Bíblia em latim e depois agora, né, nas línguas vernáculas também. Né? Então, a chamada Vulgata de São Jerônimo. Né? Por isso, no mês da Bíblia, em setembro, nós celebramos dia 30, né, o dia de São Jerônimo, dedicado também ao dia da Bíblia, porque foi este grande homem, grande padre da igreja, que dedicou a sua vida toda, ao final de sua vida, né, para traduzir a Escritura. Por isso que ele também ficava retirado mais, né, para ter esse trabalho também, ou esse tempo, né, de oração, com certeza. Né, que era um trabalho, como os beneditinos, ora et labora, né, trabalhando e rezando e trabalhando também, ao mesmo tempo. Então, é um pouco isso. Né? Aqui, então, como eu disse, com esse encontro de hoje, nós aqui concluímos essa parte da Sagrada Escritura. Né? Então, como nós vimos aqui, nós não leu a Bíblia, não passou livro por livro, porque isso não temos condições. Aí é um trabalho que cada um vai fazer em casa, né? Tem a liturgia diária, então tem muitos subsídios que ajudam também, né? Porque se de fato fosse passar livro por livro, meu filho, a gente não tinha nem vida para isso. Né? Que ganhou na faculdade, a gente passou 4 anos lá estudando, mas a gente nem viu nem metade da Bíblia, assim, né? Alguns só passou por alto, assim, né? Tem 4 anos. Agora.
Isso, e no domingo é o ano A, B e C. Aí na semana é ano par e ano ímpar. Né? Então, em 2026 estamos no ano par. Né? Então, vamos lá ler a leitura, a primeira leitura e o salmo do ano par. Isso foi 2027, ano que vem, né? Primeira leitura e o salmo do ano ímpar. Né? Então, isso sempre é alternado na semana. O evangelho sempre será o mesmo, seja para o ano par ou para o ano ímpar. Né? O que vai ter a alteração dos evangelhos somente no ano A, B e C, que é os dominicais. Né? Então, por isso a gente vê o ano A, que é o São Lucas, né? São Mateus, São Marcos. Né? Então, isso vai conforme o evangelho daquele ano. A primeira leitura e o salmo, de modo especial, sempre corresponde com o evangelho. Né? Então, se a gente lê a primeira leitura e o salmo do domingo, e a gente for para o evangelho, eles têm uma ligação. Né? O que nós chamamos da leitura tipológica. Né? A igreja também pensa tudo isso. Agora, os da semana já são um pouco mais, digo aleatório, mas são leituras contínuas de textos, né? Então nem sempre tem podemos dizer, uma ligação direta, né? Mas as escrituras elas sempre se comunicam, né? Mas nem sempre tem uma ligação direta. Mas os domingos, sempre a primeira leitura e o salmo corresponde ao evangelho daquele domingo. Né? Então, ou seja, com isso a gente vai entendendo um pouco como a gente pode fazer essas leituras. Né? Então, no domingo vou ler a primeira leitura e, assim, talvez é melhor assim, ler o evangelho primeiro. Né? Então, depois agora eu vou ler a primeira leitura e o salmo. Aí você já vai ter uma clareza melhor do que o que a liturgia daquele domingo vai tratar. Né? Ao menos o pano de fundo daquele domingo. Né? Aí depois é o padre quem vai depois explicar conforme o ponto de vista ou o aspecto que ele vai trabalhar naquele domingo. Né? Mas é nesse caminho que a igreja orienta, né? De modo pedagógico. Dos anos A, B e C. Né? Mas é isto mesmo. Então sempre vai ser sempre esse ciclo, né? O ano A, B, C, e depois começa de novo. Né? Então, às vezes, como disse, para aqueles que não entendem o mundo de missa, de igreja, mas fala a mesma coisa, repete a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Né? Não, porque não sabe. Porque só acha que é repetido. Olha, meu filho, assim, tudo é a mesma coisa, não muda nada, não sei o que, não sei o que. Até as músicas mesmas, não muda nada. Mas tem que entender o que é a pedagogia da coisa, né? Então, um rito, ou a celebração da missa, de modo especial, ela tem um rito, porque o rito precisa ser, como nós até tivemos a formação, o rito é o que? Ele é uma norma, é uma regra, então você não pode alterar aquilo. Mas o que você vai poder aproveitar daquilo, né, espiritualmente, é algo que realmente não tem fim. Então a Escritura você pode ler ela todo dia, mas todo dia ela sempre tem a apresentar algo novo para nós. Aquilo que diz, né? Tirar algo velho e antigo do nosso tesouro. Essa escritura que foi, como diz, foi escrita há mais de 1000 anos atrás. Sim, mas em cada época, em cada tempo que ela é lida, ela sempre traz algo novo. Já li isso 1000 vezes. Então, mas sempre traz algo novo. Aquele que se fez, não tem mais nada para conhecer o Pai. Então, você já se fechou à ação do Espírito Santo. Então, você apenas agora é um bom historiógrafo. Conhece bem a Bíblia, a sua história, mas não permite que o Espírito que inspirou ela te inspire, né, a ter, né, bons propósitos, né, ou de fato um bom aprofundamento da própria fé também, né, que é importante. Certo? Dúvidas, perguntas? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Como diz, essa ideia apócrifa é assim, é dos protestantes, né? Que eles tomam essa compreensão também. Né? Então, como diz, algum desses pontos, de fato, como diz, traziam essa certa hesitação, algum ponto de dúvida, né? Será que tem essa figura de um anjo, né? Como que é isso, né? Então, aparecem um pouco essas questões todas, né?
como o próprio livro de Daniel, que também traz a imagem também dos anjos, né? Os Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, trata a questão do purgatório, de rezar pelas almas, né? Algo que os protestantes realmente abobinam isso, né? Então, ou seja, para eles isso é realmente uma loucura, né? Mas, como disse, está tudo fundamentado na Escritura, então não é uma invenção, né? Então, de fato, se eles já não aceitam aquele livro, o que ele está ensinando ou dizendo também não vai aceitar. Purgatório, rezar pelas almas, né? Tudo mais, né? Como o Macabeus trabalha de modo especial, né? Sobre tudo isso, né? É isto. Então, sim. Por isso não é à toa que chamam protestante, né? Vamos protestar. Aceitando não, concordando não, vamos protestar. Então, é assim. E assim vai tendo, assim, lógico, as discussões teológicas, né? Então, católico. Você não sabe o que é judeu não, filho? Judeu, romano. E é isto. Então sempre teremos essas pequenas contrariedades na vida, né? Mas nada que Nosso Senhor não consiga nos ajudar também. Então, como eu disse, aqui nós concluímos essa parte a parte bíblica, né? Então, por isso que eu quis demorar um pouco mais, né? Para a gente ter um pouco mais de fundamento, de base, né? Para não ficar uma coisa como só passamos por cima, né? Como eu disse, questão de leitura realmente era impossível de se fazer, né, da Bíblia, porque não temos tempo para isso, e também aqui não é o momento de fazer isso também. Então, é algo que vamos fazendo ao longo do nosso dia, da nossa vida também. Né? Mas como diz aqui, como diz, apontei os caminhos das pedras, né? Que vocês podem depois pesquisar, buscar, procurar também, né? Os documentos da igreja que também estão aí para auxiliar também, né? E esses subsídios, né? Que os documentos também que ajudam a aprofundar tudo isso. Então, nesse tempo de julho agora que vamos iniciar amanhã, então vamos ter esse tempo de recesso da nossa Escola da Fé, depois, ao final do mês de julho, nós já retomamos, né? E vamos continuar aí já aprofundando nosso catecismo, né? Então já vamos trabalhar no próximo, depois do nosso recesso, né? A resposta do homem a Deus, né? O eu creio, o credo, né? Então nós vamos começar a trabalhar o credo, né? Então são 12 artigos, agora vão ser trabalhados artigo por artigo, né? De um modo bem extenso, né? Bem detalhado também, para nós, como diz, conhecer o que nós cremos, né? Porque cremos, eu creio, nós cremos, né? Então assim serão os próximos encontros da nossa Escola da Fé. Então, sem mais nada para hoje, nos coloquemos em pé e peçamos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, rico em bondade e misericórdia, eu vos peço e vos suplico a vossa bênção e a vossa graça sobre cada um desses vossos filhos e servos que aqui estão. Que o Senhor conduza sempre mais os seus passos e os caminhos, os leve neste caminho, nessa terra, e possam, terminada esta caminhada, alcançar o vosso reino eterno. Também pela intercessão de vossa Mãe, nossa Mãe Santíssima, que nos cubra com o seu manto sagrado, nos guardando, nos protegendo de todo mal, perigo e tentação. E que dê sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite a todos, bom trabalho, bom descanso e até a volta.